legal, né? Essa série aqui até lembra um pouco a anterior, porque a palavra de Deus, ela é concisa, né, meu? Então ela vai palavra sobre palavra. Tá amarrado em nome de Jesus. Fala pessoal, tá começando mais um Pode Entender. Um podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. No programa de hoje, o episódio de número 14, a proposta é um pouco diferente. Ao invés da gente responder perguntas que foram levantadas sobre a pregação do culto da manhã ou do culto da noite, a gente vai conversar com o pastor no sentido de tentar amarrar aí as duas séries. Nosso Desafio, que terminou, e Vocacionados. A nova série estreia no próximo domingo, dia 11 de junho. Como de costume, eu conto com a colaboração fiel e forte da minha querida amiga e irmã Esther Tarroni. Tudo bem, Esther? Oi, Dé, tudo bem? Tamo junto aí, mais um episódio, hein? É isso aí. E o nosso pastor, parceiro de muitas guerras aí, né, pastor? Pastor Petrônio Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí. Vamos lá, mais uma vez, a gente junto aqui para tentar entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Pastor, nós estamos aí encerrando o nosso semestre, né? E nós passamos por várias séries. Começamos com a nossa história, o Eu Sou, agora encerrou o nosso desafio, e eu acredito que esse semestre a gente encerre com essa série que chama Vocacionados. Então, pastor, a nossa primeira pergunta é assim: quais são os 3 principais pontos que você destaca da série Nosso Desafio, essa que foi encerrada? Princípios e lições que você gostaria que nós não esquecessem? Legal, muito bom. Eu queria destacar, então, 3 coisas, né? Como você sugeriu aí. Acho que a gente pode tirar de lição de tudo aquilo que a gente ouviu das 7 igrejas, né? Que é, primeira coisa, a igreja tem um propósito para existir como igreja nesse mundo, e ela não pode perder isso de vista, senão ela perde a sua principal vocação, que é testemunhar Jesus e promover o reino de Deus aqui nesse mundo. Então, esse é o primeiro ponto assim, principal que essa série nos ensinou. A igreja tem um propósito para existir, tem um significado, né? Ela tem uma função nesse mundo. E ela não pode perder de vista esse papel que ela tem no mundo, essa vocação, esse chamado que ela tem como igreja do Senhor Jesus aqui no mundo, que é testemunhar Jesus e promover o reino de Deus, senão ela deixa de ser igreja, né? Ela se torna qualquer outra coisa menos igreja. Então, esse é o primeiro ponto aí para a gente tirar como lição de tudo aquilo que a gente ouviu, e por isso que é um desafio, porque é difícil, né? A igreja não se contaminar, não se distrair, não se perder, não desajustar o foco. Por isso que é um desafio, né? Porque ela sofre muitas pressões, muitas perseguições, muitas influências. Então, a igreja ela não pode perder de vista o seu propósito, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí, a segunda lição para a gente é a gente lembrar também que, depois de tudo que a gente ouviu ali, nós termos a certeza de que Cristo ama a sua igreja. Cristo ama a sua igreja. É por isso que ele encoraja a igreja, é por isso que ele exorta a igreja, é por isso que ele anima a igreja, é por isso que ele consola a igreja, é por isso que ele se ocupa em lembrar a igreja
de que tudo aquilo que ela faz hoje aqui está ancorado nas promessas de Deus lá na eternidade. Se você se lembrar das cartas, né, sempre tinha essa estrutura de Jesus dizer, eu sou Jesus, né, aí para cada igreja ele se identificava de uma forma, né, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que tem as chaves do reino na mão, eu sou aquele que tem os 7 candeeiros, enfim. Então, é uma identificação da identidade divina, né, de Jesus como Senhor da igreja, e aí em seguida vinha, né, os elogios, ou as críticas, a exortação, ou a mensagem de consolo de Jesus para a igreja, e ele sempre terminava lembrando a igreja que aquilo que a igreja fazia aqui no mundo tinha ecos na eternidade, né? Tinha implicações na eternidade. Ele dizia ao vencedor, né, a essa igreja que venceu os desafios, ao vencedor, eu vou dar o direito de... Aí, para cada igreja, ele dizia uma coisa, né? Dar-te a coroa da vida, escrever seu nome no livro da vida, vou dar um lugar aqui nas regiões celestiais, vai comer do fruto da árvore da vida. Então, esse esforço, essa labuta, esse desafio da igreja aqui na Terra está ancorado nas promessas de Deus lá na eternidade. Não é simplesmente uma promessa relacionada a coisas aqui desse mundo. Uma igreja fiel vai automaticamente ter muitos membros. Uma igreja fiel vai conseguir ter uma arrecadação de dízimos maior. Uma igreja fiel... Não necessariamente. O que Cristo promete para a sua igreja, a despeito de todos os desafios que vêm para as igrejas do Senhor Jesus nesse mundo, é de que na eternidade nós temos um galardão, nós temos uma recompensa, que é muito mais do que as coroas que essa cidade pode nos dar, por exemplo, né? Do que os nomes que essa cidade poderia nos dar, por exemplo, né? Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que se lembrar. Cristo, ele está comprometido com a igreja, ele ama a sua igreja, né? Por isso que ele encoraja a igreja, anima a igreja, ele exorta a igreja, porque ele tem planos para essa igreja, ele tem promessas para o seu povo, né? É bom a gente se lembrar disso, porque a gente falou muito dos nossos desafios, enquanto as coisas que nós devemos fazer, mas é importante a gente saber que tudo aquilo que a gente tem para fazer como igreja precisa estar assegurado, confiado na certeza de que Cristo está conosco, né? Você vê, mesmo as igrejas que foram criticadas por Jesus, Jesus sempre falava, né? Eu conheço as suas obras. Quer dizer, ele não deixa, né, de supervisionar a igreja, de exortar a igreja, de passear no meio da igreja. Você pega lá a igreja de Laodiceia, que foi a última igreja, né? Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, quer dizer, Jesus, nesse caso, ele está do lado de fora da igreja, né? Porque se ele está tendo que bater na porta da igreja, é que ele foi colocado do lado de fora. Aquela igreja está tentando ser igreja sem Jesus presente. E Jesus está insistindo em ela ser uma igreja com a presença de Jesus, né? Eu tô batendo na porta, e se vocês abrirem, nós vamos ceiar juntos, nós vamos caminhar junto como igreja, nós vamos ter comunhão. Então, assim, Jesus ama demais a sua igreja, e a gente precisa se lembrar disso. Terceiro ponto, né, você pediu 3 aí, acho que terceira coisa importante também, que a gente viu em todos os sermões, todas as cartas, é que uma igreja que respira como igreja do Senhor Jesus nesse mundo desafiador, é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Todas as cartas terminavam com Jesus dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, quer dizer, a igreja só vai conseguir respirar, né, viver nesse mundo desafiador, enquanto ela for uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. O dia que nós, como igreja, deixarmos de ouvir a voz do Espírito, deixarmos de ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, vai ser muito difícil para nós continuarmos respirando, oxigenando, vivendo como igreja do Senhor Jesus nesse mundo. Nós poderemos existir como instituição, organização,
ajuntamento religioso, clube, qualquer outra coisa, mas igreja do Senhor Jesus, nós só vamos existir enquanto nós dermos ouvidos às ordens, à direção, aos mandamentos, ao mover, aos dons do Espírito Santo na igreja. Eu acho que dá para a gente destacar esses 3 aprendizados aí. A igreja tem um propósito, ela não pode se esquecer disso. Cristo ama a sua igreja, e isso é bom para nós, né, no mundo desafiador, e para nós sermos uma igreja que vive realmente, né, nesse mundo, que respira, nós precisamos ser uma igreja que ouve a voz do Espírito. Muito bom. Esse segundo ponto é muito interessante, né, pastor? Porque teve igreja que ele falou, tem poucos aí dentro que são meus. Então, esse encorajamento de Cristo, esse amor de Cristo, que você está colocando aí, que você colocou no segundo ponto, é tão importante para a igreja, porque a igreja precisa se sentir amada para poder caminhar, né? Porque senão, e aí a última, Laodiceia, você falando que ele está do lado de fora, mas ele está tentando entrar. Então é muito, muito interessante esse encorajamento que a igreja precisa e precisa sentir, né? Cristo e o Espírito Santo movendo também a igreja a continuar trabalhando, a continuar se engajando para falar desse reino que Cristo veio trazer, né? É interessante também, enquanto o Júnior falava, eu lembrava da mensagem do pastor Lindbergh, né? Várias coisas que ele ia falando, eu ia lembrando. Eu falei, caramba, né? Como que a palavra de Deus ela vai se amarrando, né, meu? Então, assim, às vezes, né, a gente que acompanha o trabalho talvez até tenha certo conhecimento de como os pastores têm se preocupado para linkar uma série na outra, né? Mas às vezes as pessoas em casa não conseguem compreender, né? Falam assim, pô, que legal, né? Essa série aqui até lembra um pouco a anterior. É porque a palavra de Deus, ela é concisa, né, meu? Então ela vai, palavra sobre palavra, ela vai juntando tudo de forma que as coisas vão se amarrando, né? E a pergunta que eu queria fazer, já que a gente está tratando sobre esse link das duas séries, né? É que a impressão que a gente tem, agora o pastor Júnior concluindo sobre a igreja, né, o ajuntamento de pessoas, o nosso desafio ele acaba falando de um todo, né, como manter ali a saúde da igreja, né, aquele trabalho sem perder o foco, né, e isso ficou claro, até mesmo com as pontuações que você fez agora, pastor. Mas aí a dúvida é com relação ao vocacionados. A gente passa a olhar, então, agora de uma perspectiva mais pessoal, enquanto o outro a gente estava num olhar mais coletivo? É exatamente por aí, André. Tem uma coisa que é interessante a gente lembrar. O ano retrasado, o Conselho da Igreja decidiu que nós íamos fazer uma caminhada temática em 3 anos sobre santidade, né? Começando a falar sobre santidade na família, a santidade na igreja, e o último ano, que será o ano que vem, falarmos sobre a santidade no mundo, né? Então, ano passado, nós tentamos, né, assim, através dos estudos bíblicos e tudo mais, falar sobre a santidade no âmbito da família, né? A importância da educação, o casamento, enfim, essas coisas todas que tá dentro aí da esfera do lar. E esse ano, até essa questão de trabalhar os sermões em série, unidos a os pequenos grupos e os estudos bíblicos que nós temos, isso tudo está tudo assim amarrado uma coisa na outra para que a gente consiga trabalhar com mais profundidade, com mais tempo essa temática, né? Que caiu esse ano na questão da santidade da igreja. Então, por exemplo, nas quartas-feiras, nosso estudo bíblico tem sido no livro de Atos, porque se a gente quer ser uma igreja que faz a diferença, porque esse é o conceito que está sendo defendido, né? O que é santidade? Ser santo é ser diferente. Bom, então uma igreja santa é uma igreja que faz a diferença. Então, se a gente quer ser uma igreja que faz diferença, para onde a gente tem que olhar? Né? O que a gente tem que fazer? Qual o modelo de uma igreja que faz a diferença?
Vamos ler Atos dos Apóstolos. É isso que a gente está fazendo. Inclusive, estamos quase acabando já o livro de Atos lá nas quartas-feiras. E aos domingos a gente tem feito isso. Então, se você recordar aí, a gente começou lá em fevereiro, lendo Efésios, falando justamente da santidade da igreja. Depois de Efésios, a gente foi para nossa história lá em Gênesis. O Nossa História era essa série abrangente no sentido da gente voltar lá no começo da nossa história enquanto seres humanos, enquanto pessoas feitas por Deus, nesse mundo feito por Deus, né? Debaixo desse plano arquitetado por Deus. Tá? A nossa história era importante por causa disso. Então nós entendemos quem nós somos, né, na nossa história. Qual era o nosso propósito, qual o nosso figurino, qual era a resposta que nós temos que dar para o mundo. Eram esses os temas das mensagens lá da nossa história. Depois da nossa história, nós entramos na série Eu Sou. Por quê? O João Calvino, inclusive, ele escreveu que nosso conhecimento a respeito daquilo que nós somos e daquilo que nós devemos fazer, ele só funciona, ele só aumenta à medida em que nós conhecemos a Deus. Então, eu acho isso interessante, eu concordo com isso, né? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Tanto no sentido positivo quanto negativo da coisa, né? Então, por isso que a série sobre quem Deus é, o Eu Sou, o Deus relacional, veio logo depois da série Nossa História, né? Porque, assim, nós precisaríamos entender que para cumprirmos a nossa missão, para entendermos qual seria o nosso papel diante dos nossos desafios, né? Antes de ir para a rua, antes de enfrentar a cidade e a cultura, nós precisaríamos antes entender quem é o Deus que está nos chamando, nos encontrando, falando conosco e nos capacitando, né? Por isso que foi essa construção até chegar na série o nosso desafio, que foi essa última agora. E aí vocês fizeram bem em notar que a série Nosso Desafio, ela era uma carta para igrejas, então era uma mensagem um pouco mais coletiva, né? Tanto que o título é Nosso Desafio. Essa próxima série, que começa agora, no domingo, dia 11 de junho, Vocacionados, ela tem um tom mais pessoal, mais de compromisso individual. A série Nosso Desafio, nós tínhamos que responder como igreja, né? E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Agora é mais cada um olhar para dentro de si e se encontrar, se perceber dentro das narrativas que nós vamos expor, né? Perceber o seu lugar, perceber qual é a sua vocação, o que é que Deus está te chamando para fazer. Então, né, nesses próximos sermões, nós vamos ouvir algumas histórias até conhecidas nossas, né? Histórias como de Moisés, de Samuel, de Neemias, de Isaías, mas não a história propriamente dita dessas pessoas. Mas nós vamos tentar perceber onde é que foi que Deus chamou essas pessoas, como é que foi que Deus chamou cada uma dessas pessoas e para o que Deus estava chamando cada uma dessas pessoas. Para que a gente agora, né, ao ouvir essas palavras, possamos fazer esse exercício. Como é que Deus está nos chamando? O que é que Deus está me chamando para fazer hoje, aqui, agora, nesse momento em que eu me encontro? Na empresa que eu trabalho, na igreja que eu trabalho, na cidade que eu moro, entendeu? Na família em que eu nasci. A gente precisa considerar que nós somos esses seres históricos, né? Nós fazemos parte de um momento histórico. Inclusive, o sermão do último domingo, o pastor Lindbergh, pela manhã, ele pregou Gálatas 4, né? E citou lá, no versículo 4, que diz que na plenitude dos tempos veio Jesus, né? Nascido de mulher, debaixo da lei. Então,
essa prescrição é uma prescrição histórica a respeito da encarnação, da vinda de Jesus. Né? Jesus nasceu como uma pessoa num dado momento da história. Né? Não foi um anjo que desceu do céu, sabe? Não, tem um dia, tem um ponto da história, tem uma cidade, tem uma família. Jesus tinha uma identidade étnica, Jesus era um judeu, né? Jesus foi criado num lugar chamado Nazaré, ele nasceu em Belém, ele era uma pessoa real. Então, assim, a gente precisa pensar isso também a respeito de nós. Eu tenho um nome, eu tenho uma cidadania, eu tenho uma naturalidade, né? Eu nasci, eu sou brasileiro, eu sou paulistano, meu nome é Júnior, eu tenho tantos anos. A gente tem que pensar nessas coisas para que essas coisas nos ajudem a visualizar quem nós somos e aquilo que Deus está nos chamando para fazer neste tempo em que nós vivemos. Então, essa série agora, ela vai trabalhar isso, essa ideia, dessa vocação que cada um de nós temos, né? O vocacionado não é só o pastor. Vocacionados somos todos nós. Todos nós temos aptidões, habilidades, vocações. O Espírito Santo nos deu dons diversos para que nós consigamos ser testemunha de Jesus aqui nesse mundo, para que nós consigamos promover o reino de Deus aqui, sendo sapateiro, sendo caixa do supermercado, sendo engenheiro, sendo pastor, sendo publicitário, sendo advogado, sendo farmacêutico, sendo pedreiro, sabe? Sendo casado, sendo solteiro, sendo pai, sendo filho. Tudo aquilo que nós somos, enquanto pessoas, podem ser pistas daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Então, se eu sou solteiro, eu preciso viver uma solteirice, né, condizente com o meu chamado de solteiro do reino de Deus. Então, essa série vai caminhar mais ou menos por aí. Então, a anterior era mais coletiva mesmo. Era mais para geral, para a igreja. Né? Agora é mais individual. Por quê? Agora torna muito particular esse nosso desafio. Porque quando a gente diz que a cidade lá fora tem a sua cultura que nos pressiona e tal, para mim, essa informação chega de uma forma, né? Eu sou pastor e eu lido com a rua um pouco, mas eu não lido com a rua tanto quanto o nosso irmão João Dória, por exemplo, que trabalha na rua como motorista de aplicativo. Então, falar dos desafios da cidade para o nosso irmão João Dória é uma coisa. Falar dos desafios da cidade, para mim, é outra coisa. Então é isso que a gente precisa considerar agora nessa série. Qual é a nossa vocação? O que é que Deus está me chamando para eu fazer? Não só o nós. O que nós temos que fazer já está muito claro aí com essa última série. Agora, cada um vai olhar para si mesmo e tentar encontrar essa resposta a partir da palavra de Deus. Entendi. Então, pastor, qual é o link que você faz, então, com a série Nosso Desafio que encerrou, uns princípios e lições que você gostaria que não fossem esquecidos para a gente migrar, para a gente passar para essa nossa série Vocacionado? Eu vou falar 3 lições e um princípio. As 3 lições, inclusive, é um slogan, vamos dizer assim, que eu miro muito como líder, né? Eu acho que o que a gente pode aprender ali e extrair como lição é que nós precisamos ser uma igreja equilibrada, acessível e bíblica. Equilibrada, acessível e bíblica. Vou explicar. Por que a gente precisa ser uma igreja equilibrada? Você vai se lembrar que teve igreja que era extremamente zelosa
mas sem ação amorosa, né? Mas também houve igreja ali que era cheia de ações amorosas, mas sem zelo. Então são dois extremos, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio. Eu acho que o nosso desafio está em sermos uma igreja equilibrada. Não uma igreja extremamente alguma coisa, mas uma igreja ali. Eu gosto quando Paulo fala aos Filipenses assim, que seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Olha só, os cristãos são chamados a ser moderados, equilibrados. Paulo fala assim, acho que é os Romanos, agora não estou lembrando exatamente, mas ele diz assim, que cada um não pense de si mesmo, nem menos do que deveria, nem além. Ou seja, não é pouco nem muito, é na medida. Então, veja, a gente não pode se tornar aquilo que Sardes se tornou, uma igreja com obras abundantes, mas sem zelo, mas também tomar cuidado para não ficar como a igreja de Éfeso, extremamente rigorosa e zelosa, mas descuidada quanto às obras. Então, precisamos ser uma igreja equilibrada. Essa é uma primeira lição. Segunda lição que eu disse, nós somos uma igreja acessível. O que é ser uma igreja acessível? É estar bem localizada no nosso endereço, não é acessível nesse sentido. Eu estou dizendo acessível quanto ao comunicar o evangelho à nossa cultura. Ser acessível passa pela maneira como nós nos relacionamos com a cultura da cidade. Ser acessível é se colocar como ponto de resposta. Os cristãos, eles não podem ser fechados. Eles não podem ser fechados em si mesmos. Eles precisam ser acessíveis. O cristão precisa falar uma língua inteligível. Se aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós cremos é verdade, nós precisamos apresentar essa tese como verdade que é, mas de modo com que as pessoas entendam o que a gente está falando. Você pega o exemplo apostólico de Paulo, ele diz, eu me fiz de judeu para conseguir falar com os judeus, me fiz de grego para conseguir falar com os gregos. E aí você pega aquela cena de Paulo em Atenas, conversando com os filósofos, usando termos filosóficos no ambiente da filosofia, para apresentar o evangelho. Então, nosso desafio é sermos uma igreja acessível, uma igreja que sabe se comunicar. Não é só sobre o conteúdo, né, que nós temos, se o conteúdo é verdadeiro, mas é também a forma o que nós comunicamos. Não é só a forma, nem tampouco só o conteúdo. A preocupação deve ser a forma e o conteúdo, né? As duas coisas. Isso é importante. Não adianta eu falar algo que ninguém entende. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Coríntios. Lá no capítulo 14 da primeira carta, ele falou, olha, vocês estão brigando aí para ver quem tem o melhor dom e etc e tal, e vocês são floridos em termos de dons, e vocês gostam muito do dom de língua, mas se eu puder dar uma recomendação para vocês, se empenhem no dom da profecia, que é a proclamação, né, da palavra de Deus. Porque o descrente, quando chega no culto de vocês, ele não entende o que vocês estão falando quando vocês estão falando as línguas estranhas, porque ninguém interpreta para ele, ninguém traduz para ele. Agora, quando vocês profetizam, quando vocês proclamam, ele ouve e, digo mais, ele corre o risco de crer em Jesus. Então, esse é o nosso desafio, ser uma igreja acessível. O Tim Keller falava muito sobre isso, ele falou sobre isso muito claramente no livro, é até estranho falar do Tim Keller no passado, né? Ele falava, morreu há poucos dias, né? E no livro Igreja Centrada, que é uma das obras mais primas dele, assim, ele fala sobre esse desafio da igreja ser uma igreja comunicadora,
ele fala que a gente tem que tomar cuidado, falou, né? Para a gente tomar cuidado, para nós não nos tornarmos estranhos. O descrente tem que chegar no nosso culto e estranhar uma única coisa só: o Evangelho. O Evangelho em si mesmo é estranho. Olha para pensar, Deus Todo-Poderoso, Santo, morre como um bandido na cruz. Deus Santo lava pé de pecador. Isso é estranho. Por isso que Paulo fala, isso é escândalo para o judeu, isso é loucura para o grego. Porque não faz muito sentido. Então, o descrente ele tem que chegar no culto e estranhar só a mensagem do Evangelho. Ele não pode estranhar muito as nossas roupas, ele não pode estranhar muito a linguagem, ele não pode estranhar muito as músicas. Então, a pessoa chega e aí o pastor fala assim, no púlpito, né, vai pregar. Meus irmãos, curvemos nossa fronte e não te turbe o vosso coração, para que desça do céu a unção celestial e resplandeça sobre vós a majestade daquele que era, é e há de vir. Quem é crente entendeu o que eu disse. Mas quem não é crente falou, gente, o que vai acontecer aqui? Começa a olhar para cima, né? Que é? Hosana nas alturas, vai descer uma mulher aqui chamada Rosana. Ele não está entendendo. O que é unção? Quem que é aquele que era, que é e que há de vir? Quem é essa pessoa? Então nós cantamos músicas, às vezes, que o descrente não entende. Então, às vezes a gente não está traduzindo, né, a linguagem, aplicando a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante e suficiente, à vida do pecador, do perdido, das pessoas que precisam ter conhecimento de quem Deus é, da graça de Deus. Mas não porque a Bíblia é antiquada e precisa ser atualizada, como a gente até conversou um dia desses aqui. Não, é porque nós, na nossa comunicação, nós não nos fazemos entender, nós não somos acessíveis. Nós estamos conversando com as pessoas do século XXI usando a linguagem do século XVII. E todos nós sabemos aqui, isso aí não é nem do campo da teologia, isso é do campo da linguística. Né? A linguagem, a comunicação, ela muda de tempos em tempos. Existem reformas ortográficas, existem expressões que são mudadas de acordo com um advento, né, cultural e tudo mais. Então, os códigos, né, os símbolos, os signos. Então, assim, se nós quisermos prevalecer contra os nossos desafios, nós precisamos ser uma igreja acessível. Agora, presta atenção nas duas coisas que eu falei, né? Precisamos ser uma igreja equilibrada e acessível. Só que tem o terceiro ponto que eu disse, terceira lição, né? Que é sermos uma igreja bíblica. Por que nós temos que ser uma igreja bíblica? Porque o nosso argumento, ele é pressuposicionalista. O que é isso? Nós temos um pressuposto. Todo o nosso comportamento, o nosso argumento e a nossa fé é parte de um pressuposto da Bíblia Sagrada. O nosso comportamento, o nosso argumento não pode ser tirado da cartola, tirado da nossa ideia. Tudo que a igreja precisa pregar, ensinar, viver e se comportar enquanto cristãos é tirado da Bíblia, tem que ser assim. Então, por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quer dizer, se nós não formos leais à palavra de Deus, nós não formos bíblicos, nós não estaremos sendo fiéis a Deus. Quer dizer, então, que tentar ser equilibrado ou acessível, como eu disse anteriormente, sem ser bíblico, sem lealdade à Bíblia, não é o caminho para sermos uma igreja que faz a diferença. Então, não é só ser acessível e nem só ser equilibrado, mas é ser equilibrado e acessível como a Bíblia nos manda que sejamos. Então, nós só vamos conseguir sermos um povo que comunica
com acessibilidade, que equilibra no seu comportamento, na sua moderação diante da cidade, se nós formos bíblicos. Então, essas são as 3 lições, e aí eu disse que tinha um princípio. E o princípio que ficou muito claro na série Nosso Desafio é o princípio do arrependimento. Esse é o princípio para uma igreja que prevalece. O arrependimento é a marca do ser cristão. Eu penso muito sobre o arrependimento, sabe? Porque o arrependimento, ele desarma, ele desmonta a gente. É muito mais fácil para nós sermos egoístas, sermos orgulhosos, sermos prepotentes, sermos arrogantes, sermos desconfiados, sermos preocupados, ansiosos, enfim, tantas coisas. Para nós é mais cômodo, é mais fácil, né? Sermos avarentos, não sermos tão mão aberta. É humano isso, é humano. Por isso é necessário que a gente tenha uma vida, um dia a dia marcado por arrependimento. Todo dia a gente precisa se forçar a se arrepender, a se dar conta, porque caminhar como um cristão nesse mundo é caminhar em novidade de vida. E João Batista já anunciava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, a caminhada de quem faz parte do reino de Deus é a caminhada do arrependido, de quem entendeu que não dá mais para viver assim. Então, nós não vamos deixar de pecar até que Cristo volte, nós vamos continuar pecando daqui até lá. Então, o que eu tenho que fazer daqui até lá, enquanto eu peco? É me arrepender. Por cada momento após momento, como diria o Francis Schaeffer, momento após momento, é se arrepender. O caminhar de glória em glória, como Paulo escreveu aos Coríntios, é essa caminhada de arrependimento. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, e vamos embora. Vamos embora, senão a gente não consegue ser perseverante, não conseguiremos ser chamados de vencedores, como a gente viu lá nas cartas de Apocalipse. Então, o princípio que fica mais latente dessas 7 igrejas, dessas 7 cartas, dessa série que a gente passou, o princípio mais claro é o princípio do arrependimento. O tempo todo Jesus dizia para as igrejas: se arrependam, voltam, senão vai acontecer tal coisa, mas ao que vencer, vou dar o direito de comer da árvore do fruto da vida. Então, quer dizer, quem é o que vence? O que insiste, o que persevera, né? O que insiste e o que persevera é o que se arrepende. Pastor, o senhor já deu uma amarrada aí nas duas séries, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Nosso desafio, grandes desafios, né? Mesmo já falando bastante coisa do que vai acontecer, ainda dá para dar mais um spoiler aí dessa nova série? O que a gente pode esperar aí? Não, senão o pessoal não vai ouvir as pregações, né? Muito bom. Então, se eu contar tudo aqui, o pessoal não vai ouvir as pregações, não vai mais ouvir o Pode Entender. Então, deixa para o pessoal ficar curioso ou ir lá presencialmente, assistir os cultos e as pregações, que é o que eu mais espero que aconteça, né? Que as pessoas vão lá para a gente poder olhar uns nos olhos dos outros, nos abraçarmos, entendeu? Ou, se não der, né, por alguma situação, pelo menos ouvir ou assistir pelo YouTube, pelo Spotify, mas eu não vou aqui entregar tudo, não. Não vou mostrar meu esboço aqui, não. É isso mesmo, pastor. Estou com você. Então é isso aí. Então, recado dado aí do nosso pastor. Assistam as mensagens através do YouTube, através do Spotify, né? Sigam nossos canais, Facebook, Instagram. Lá sai todas as informações. A gente também tem o site da igreja de Vila Itália e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você pode ficar bem informado aí sobre o que está acontecendo. Né? Compartilhe as mensagens, os cultos, os posts que são feitos lá no Instagram e Facebook. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Vamos unir forças aí para levar o evangelho a outros. Certo? Quero agradecer primeiramente ao pastor. Obrigado mais uma vez aí por dedicar o seu tempo, separar um tempo do seu dia aí para ajudar a gente a colocar esse programa para andar.
E agradecer também a Esther, que também aí dispõe da sua agenda aí para colaborar com a gente. Tamo junto, Dé. E obrigada, pastor, por mais esses esclarecimentos e fazer a gente pensar e pensar mais sobre a palavra de Deus. É isso aí, gente. Obrigado. Essa é a nossa vocação, né? Estamos aqui para isso, fomos chamados para isso, para pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Deus, né? Comunicar a graça de Deus. Então essa é a nossa vocação principal e é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Amém. Fiquei até arrepiado agora. Amém. Valeu, pessoal. Tchau, Deus abençoe. Tchau.